Te louvamos, te agradecemos por este privilégio, podermos vir, reunirmos juntos neste lugar sagrado para ouvir a Tua palavra, Pai. Consideramos isto como um grande privilégio. Abra nossos corações para captar a Tua palavra. A captação da palavra tem que ser pelo Espírito, porque a palavra é Espírito e vida. Para entender a palavra, precisamos entrar no mesmo Espírito que ela foi escrita. Portanto, Pai, ajude-nos, eleva-nos ao nível espiritual mais alto, para assim podermos captar a Tua palavra, captar na alma, no coração, no espírito, absorvê-la dentro de nós. Ajuda-nos, humildemente te pedimos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nos abençoe, irmãos, nesta noite. Bom é estar aqui, ver cada um de vocês. Vosso esforço nos anima, a vossa presença nos encoraja a ver ao esforço de vocês. Deus abençoe cada um. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Eu gostaria de ler Apocalipse 5, verso 1 a seguir. E você não feche sua Bíblia, vamos ler depois Apocalipse 6. Mas vamos ler aqui Apocalipse 5, verso 1. Livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Cordeiro é o Filho, é Jesus, é o único que sangrou por nós. O Pai é Espírito. Está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 23, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus sendo Espírito, o Espírito não sangra. Então o livro voltou para as mãos de Deus quando Adão pecou lá em Gênesis 3, lá no Éden. E sem derramamento de sangue não teria como o livro voltar para as mãos dos humanos, redimi-los. Então por isso que está esta frase. Então vamos ver aqui o livro fechado nas mãos do Pai. Vi, Apocalipse 5. E vi na destra quer dizer poder, não é? Na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, fechado, trancado. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém. Manter distante. João, como humano, disse: e eu chorava muito. Que aquele livro fechado falava que toda criatura estava destituída da glória de Deus. Eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Veja, hoje nós podemos ler o livro, hein? Privilégio, porque alguém abriu. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, veja, que surgiu para abrir o livro. Não foi um rei, não foi um nariz empinado, foi um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio e tomou, veja bem a expressão do verso 7, Cordeiro tomou o livro da destra, do poder do Pai que estava sentado no trono. Senhor, ajuda-nos, abra a palavra para nós. Com o perdão de nossos pecados te pedimos,
Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, vamos ler agora Apocalipse 6, verso 1 e 2. Depois do verso 7, o cordeiro veio e tomou o livro que estava na mão do Pai, que é Espírito. Quando que ele fez isso? Quando ele sangrou no Calvário. Ninguém era digno de fazer isto, de morrer pelos pecadores, porque todos tinham nascido em pecado. Pecador não redimia pecador. Tinha que ser alguém que não tinha nascido sob o sexo, que é a via do pecado do Éden, de Gênesis 3. E Jesus veio sem o sexo. São Mateus 1,18, Lucas capítulo 1, o Espírito fez sombra sobre Maria e ela concebeu do Espírito, sem sexo. Então esse cordeiro digno tomou o livro da mão do Pai. Quando Adão pecou, tudo voltou para o original que era antes, para a mão do Pai, controle do Pai, poder do Pai, que é Espírito, que é o Criador, o Elohim, o Jeová. Tudo voltou para as mãos dele. Mas agora, 2000 anos atrás, ele gera este filho. Atos capítulo 20, verso 28. Esse filho não herdou nada de José nem de Maria. Ele não era judeu nem gentil, portanto. Está escrito em Atos 20, 28. Ele tinha sangue de Deus, qual veio e derramou por nós e nos redimiu. Então este filho sangrou por nós, derramou sua vida humana, física, para poder nos salvar, porque este tipo foi vacinado lá em Gênesis 3. Quando Adão pecou, Deus matou aquele cordeiro, tirou a pele daquele cordeiro para envolver Adão e Eva que estavam nus. Aquele cordeiro lá era o tipo do cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Aquele cordeirinho, aquele animal, morreu no lugar de Adão, porque a palavra diz a Adão: no dia que pecares, nesse dia morrerás. Porém Adão não pecou, Deus matou um cordeiro, um animal cordeiro no lugar de Adão, mostrando que a salvação viria através de derramamento de sangue. Por isso que Deus não aceitou o altar de Caim, que era legumes. Aceitou o de Abel porque foi sangue, cordeiro. Abel cortou o pescoço do cordeiro e derramou sangue ali no altar. Deus agradou do altar de Abel, que foi um altar revelado. Sangue, derramamento de sangue. E agora, 2000 anos atrás, o Cordeiro, Deus se encarnou em ser humano e sangrou por nós, tomou da mão do Pai o controle da coisa, que até então estava tudo na mão do Pai, Espírito. O Filho veio como cordeiro, sangrou por nós, tomando os nossos pecados sobre si, assumindo a nossa culpa sobre ele, e ele então tomou o controle da coisa, assumiu, tomou o livro. Até então ninguém era digno. João chorou porque não tinha ninguém digno, nem de olhar para o livro da redenção. Nem de olhar o livro da redenção. Nós já aprendemos que é este, que contém a palavra de Deus. Amados, isso é de nos fazer muito infelizes, que não tinha ninguém que podia nem olhar para o livro, nem de ler. E hoje nós, pecadores redimidos por esse Cordeiro, podemos olhar para esse livro, podemos ler esse livro, podemos possuir este livro, podemos estar familiarizados com este livro da nossa redenção. Oh, amados, se nós memorizar mais, é motivo de muita alegria. Agora vem
no capítulo 6, verso 1 de Apocalipse, e havendo o Cordeiro, não é o Pai, não é o Espírito que é o Pai, agora é o Cordeiro, é o Filho humano, que é o nosso irmão mais velho, Senhor Jesus Cristo. Nasceu como humano como nós, porém sem pecado, mas cheio de amor, sangrou por nós, e após o sangramento na cruz, ele vem em espírito e toma o livro da mão do Pai e traz para nos redimir todos que tinham seus nomes neste livro. Veja o capítulo 6, verso 1. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, no caso aqui é o primeiro, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. Veja o animal da parte de Deus, o leão. E olhei e eis um cavalo branco. E já veio já, quando ele abriu o livro, o que aconteceu? Quando o Cordeiro abriu o livro. Isso é profundíssimo, amados. Quando o Cordeiro abriu o livro, o que aconteceu? Revelação surgiu. Qual é a revelação? Mostrando para nós o diabo mascarado num poder, num cavalo branco. Até então estava tudo camuflado, mas quando o Cordeiro abriu o livro, a primeira coisa que ele trouxe para nós humanos foi revelação, distinguindo o certo do errado, mostrando que havia uma máscara, Satanás mascarado em um cavaleiro do cavalo branco. O cavalo branco é Deus, mas o diabo veio imitando a Deus. Você sabia que o diabo gosta de imitar a Deus? Você sabia que o diabo não é bobo de jeito nenhum? Você sabia que o diabo não conseguiria enganar os seres humanos se ele não viesse com 90, eu diria até mais, 99 de fantasia parecida com o verdadeiro? É aí quando ele consegue derrubar muitos chamados crentes, porque ele vem parecidíssimo com Deus. Porém, quando o livro foi aberto, a primeira coisa foi a desmascaração, o desmascaramento desse poder fantasioso, mentiroso, que estava ali incubado, não revelado, através da desenvoltura do diabo. Veja, e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, mas não tinha flecha, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Foi quando ele começou a sua batalha para conquistar os seus. Isso começou lá no ano 325, depois da morte de Cristo, pelo imperador Constantino, que fantasiou de evangélico, batizou, tinha uma igreja, a igreja de Santa Sofia, ela está lá até hoje, fez aquela cruz, falando que ele também era evangélico, chamou os evangélicos para uma negociação, porque até então Roma matava. Mas nesse cavaleiro do cavalo branco, ele queria ganhar os evangélicos, e o que ele conseguiu em grandes proporções. No ano 325, depois da morte de Cristo, ele sentou com os evangélicos para negociar, e disse: olha, nós vamos desfazer de muitas idolatrias, mariolatria, santolatria, porque Roma herdou da Grécia muita santolatria, idolatria, muitas coisas assim, adorações místicas. Ela disse: nós vamos resumir em 3. No Deus Pai, aquele velho barbudo, no Deus Filho, um filho pequeno, e uma pombinha, o Deus Espírito Santo. 3 pessoas distintas. E vocês deixam dessa unicidade, que é o que vocês creem um Deus só, e vamos ceder de lá, nós cede de cá, e vamos unir o concílio, nesse concílio, a cristandade, porque agora eu sou cristão também, né? Me batizei, sou crente, a paz do Senhor, irmãos, glória a Deus, né? Mas veja, quando o Cordeiro abriu o livro, Apocalipse 6, primeira coisa que o primeiro animal, que foi o leão,
Você sabe que o leão veio na força de Jesus Cristo. O primeiro ministério, depois do cordeiro sangrar na cruz, foi aquele ministério forte do leão, que veio mostrando as coisas como realmente eram. Corajoso. Paulo foi aquele grande corajoso, veio ungido com esse ministério da força, da bravura do leão. Então a primeira coisa, e olhei e eis um cavalo branco. O primeiro animal, o leão disse: vem ver, olha lá. Quando ele abriu, após o sangramento dele no Calvário, a primeira coisa foi revelar para os verdadeiros crentes a falcatrua do falso cristianismo. Agora eu pergunto, como pode crentes de ser evangélicos hoje e continuar crendo nessas falcatruas? O parece, mas não é. O parece, mas não é. Quando o Cordeiro já abriu o livro, já revelou o livro, e agora com o ministério do sétimo anjo, ele revelou todos os mistérios que ficou para trás durante as eras. Mesmo Paulo não revelou, Irineu, Martim, Lutero, Wesley não revelou. Agora os últimos mistérios, contendo desde o Gênesis, semente da serpente, até hoje, o sétimo anjo, os cabos soltos que os mensageiros deixaram, o sétimo anjo ligou todos. Como pode nós sustentar que somos evangélicos e continuarmos ateus, quando o Cordeiro denunciou a trama do diabo? Diz que foi a denúncia do leão. Vem ver, vem ver. Olha a trama do diabo num cavalo branco. Porque o cavaleiro do cavalo branco original é Deus. Apocalipse 19 diz que ele virá num cavalo branco. É Deus. Só que o diabo, sabendo que o cavaleiro oficial do cavalo branco é Deus, ele disse: eu vou montar no meu branco e agora antes, para quando os cristãos ver-me, vai me adorar, vai cair na minha arapuca. Porque cavalo branco, branco fala de pureza. O que ele fez? Qual foi o cavaleiro do cavalo branco? Constantino, ateu, imperador romano, chefe da igreja romana, batizou, fingiu-se de evangélico, de branco. Evangelho fala de branco, pureza, lavado do sangue. Fingiu-se de branco, aquele poder branco, para conquistar. Foi o que Constantino fez e conquistou milhares de cristãos naquela mesa de negociação no ano 325 depois da morte de Cristo. E é por isso que até hoje esses chamados evangélicos, irmãos preciosos, estão ainda com a venda tapada. Por que ainda estão com a venda tapada? Porque não recebeu o revelador, a mensagem profética. Está escrito, gente, está escrito, Amós capítulo 3, verso 7, que Deus certamente, o Senhor Jeová, Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma na terra sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos. Não é aos teólogos, não é aos sacerdotes, não é aos narizes empinados, aos seus servos, os profetas. Como é que podemos querer aprender de Deus sem crer em seus profetas? Leia os profetas, e era até João, Lucas 16. Gente, vamos deixar de ser pobre de cultura. Está escrito lá, lei e os profetas da lei. De lá para cá veio profetas da graça. São Mateus 23, 32, Jesus mesmo disse: eis que eu vos envio profetas. São Mateus 17, 11, o próprio Jesus vaticinou que antes da segunda vinda de Cristo, ele enviaria o ministério de Elias para restaurar todas as coisas, para denunciar esse falso cavaleiro. Amados, irmãos, você pode ser fraco como for, pode ser pobre, andar de chinela havaiana,
Mas não justifica você ser pobre espiritual, não. Nessa hora não, nessa era não. Nós estamos vivendo na era mais ampliada, era de alto nível de revelação da palavra de Deus. Você pode andar de vestido remendado, de chinela havaiana, cabelo esgandalhado, isso tudo é coisa de humano. Mas o que é inconcebível é você ser pobre de revelação, de espírito. Crer em trindade em relação a Deus, isso é pobreza de espírito. Isso é pobreza de luz. Cristão profético, ele tem luz, ele é iluminado. Veja, está aqui na Bíblia, gente, está na Bíblia. A primeira coisa, quando o Cordeiro abriu o livro, Apocalipse 6, verso 2, ele já denunciou o cavaleiro do cavalo branco. O primeiro animal, o leão, já disse: vem ver. Vem ver, há o homem aí, mascarado de branco para enganar. Abra os olhos, cristandade. Ele está mascarado de religioso para enganar. Parece, mas não é. Você sabia que esse cavaleiro do cavalo branco está até dentro da mensagem? Isso é forte, mas é verdade. Há muitos dentro da mensagem que parece, mas não é. Máscara de profeta, de mensagem, mas o espírito é totalmente alheio ao espírito do Cordeiro, ao espírito de Elias. Comportamento errado, maneiras carnais que nunca entraram véu adentro, que nunca fizeram parte do espírito do Cordeiro. Mas o Cordeiro continua gritando: vem ver. Ele está num cavalo branco até dentro da mensagem. Tenha cuidado, abre os olhos, cristandade. Isso é sério, gente, isso é sério. Isso não é coisa de brincar. Porque a coisa que levou o diabo a dar aquela rasteira na humanidade lá de Gênesis 3 foi o engano. Foi a primeira arma que ele usou e foi uma arma fatal. Foi a arma do engano. Enganou Eva usando o quê? Dogmas? Não, usando a palavra de Deus. Leia Gênesis 3. 99% que ele falou para Eva foi o que Deus tinha dito. Deus não disse, Eva, que se comer desta árvore vai ser assim, assim, assim. Porém, se comer vai ser mais sábio do que ele. Ele torceu lá no final, colocando a palavra mais sábia do que a Deus. E ali foi quando Eva estava empolgada com o seu irmão, caiu. Não foi o mesmo argumento que ele usou lá no concílio de Niceia, através do imperador Constantino? Gente, vamos parar de diferença, somos todos evangélicos, eu também batizei, sou crente. Vamos parar com diferençazinha. Essas diferençazinhas não faz sentido. Não faz sentido. Vocês creem em um Deus único, nós cremos em três, mas não tem problema, não faz mal, não tem problema. Não tem problema? Crer numa mentira, dizer que o irmão Jairo é 3 pessoas, sendo que eu estou vendo um só ali, e eu dizer que ele é 3, isso é só pobre pessoa que tem uma miopia, e tem que ser uma miopia muito forte para ver 3 Jairo ali. Eu estou vendo um. Dizer que isso não tem problema, isso é normal, e é normal para um doente espiritual. Uma pessoa lúcida, isso é anormal. É anormal para um crente lúcido crer em 3 deuses distintos, quando a Bíblia diz que é um só. É anormal para uma fé revelada, que captou a mensagem do Cordeiro, Apocalipse 6, 2. Cavaleiro do cavalo branco, olha que máscara. Mascarado, cabra safado, sabe, para enganar. E milhões foi nesse vagão, embarcaram nesse embarque. Milhões de evangélicos. E quer você comprar briga com eles, é falar que isso é mentira. Falar que essa tese de 3 deuses distintos
é do diabo, você compra briga. Eles brigam por causa do diabo, por causa de uma doutrina criada pelo homem. Olha, gente, por que não brigar pela doutrina criada por Deus? Onde está escrito na Bíblia que Deus é três? João 10:30 diz, Jesus declarou. Vocês querem saber quem eu sou? Quem o Pai é? Ouça, leia João 10:30. Eu e o Pai somos um. Eu, carne, o Pai, espírito, somos um. Jesus declarou, o retrato falado quem é Ele. Depois que o Cordeiro abriu o selo, lá 2000 anos atrás, o livro estava lacrado, ninguém podia olhar nem ler. O Cordeiro no Calvário disse: não, eu vou fazer algo para que todos os seres humanos possam ter acesso ao livro. Nenhum homem pode, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum cardeal. Mas eu vou descer lá, vou me tornar carne, vou derramar meu sangue, vou fazer acesso livre para os meus filhos ver o livro, pegar o livro, ler o livro, possuir o livro e ver com os olhos do livro. Sabe? Escute-me. Uma coisa é pegar o livro, o Cordeiro fez digno. O Cordeiro, irmão Guilherme, espera só um pouquinho aí, segura a barriga. O Cordeiro fez digno todos os seres humanos pegar o livro, irmão Guilherme. Todos os seres humanos, cada um tem um livro na casa. O católico, o feiticeiro, a prostituta, todos têm o livro na mão. Agora, ver segundo a visão do livro é só para eleito. É só para eleito. É só para predestinado. O livro na mão, o Cordeiro permitiu lá 2000 anos atrás no Calvário que todos pudessem possuir, porque até então é Apocalipse 5, ninguém podia ver, nem olhar, nem possuir. O Cordeiro ficou indignado com aquilo, disse: não, eu vou descer, vou me tornar carne, vou fazer o livro ter livre acesso a todos os seres humanos. Mas só possuir o livro adianta? Possuir o livro, um bandista possui, o candomblé possui, todas as religiões é baseada no versículo desse livro. Porque você sabe, toda mentira é extraída da verdade. Não tem como tirar uma mentira de uma mentira. Toda mentira é extraída da verdade. E a única verdade que existe é a Bíblia, é o livro. Todas as religiões da terra é baseada em algo deste livro, porque este é o livro da vida. Candomblé baseia nesse livro, os da reencarnação lá baseia, o espiritismo baseia nesse livro, a religião A, B, C, Maomé, todos eles têm algo nesse livro que eles baseiam. Possuem o livro, carregam o livro em forma física, mas não tem a visão do livro. A visão do livro está aqui, Apocalipse 6, verso 2. É ver a máscara em que o diabo anda cada dia mascarado nela espiritualmente para enganar os seres humanos. Esta é a visão que Cristo quer que todos nós possuímos. É a visão do livro, do Cordeiro. Quem viu isso? Quem viu isso, esse cavaleiro do cavalo branco, e disse que era uma treta do diabo? Foi o primeiro animal, foi o leão. O leão fala de que? A força divina, a revelação divina, a coragem divina, a bravura divina. Por isso que o crente tem que ter essa bravura do leão, essa revelação do leão, essa força do leão na alma, no coração, e você possuirá a visão do Cordeiro para distinguir o certo do errado. Há muita gente comendo mandioca por banana por aí, muita gente enganada, dizendo que é crente, porque a palavra crente quer dizer crer.
Crente crê, mas não entende na alma, não entende com o entendimento da alma. Não, não é só crer, não. Não é só crer. O irmão Brana fala isto em várias mensagens. Ele diz assim: quando você crê com aquela crença do Espírito Santo, você entende, você vê. Você vê, você quer ver aqui, João 3,3, São João 3,3, quando você crê com a crença da alma, você entra com a visão da alma. Quando você tem um novo nascimento, você passa a enxergar com os olhos da alma, os olhos da revelação, os olhos do discernimento. João 3,3, Jesus respondeu e disse para Nicodemos, né? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver. Ele não disse crer, ele disse ver. Ver é entender. Não é só crer, é ver. Há muita gente que tem o livro na mão, mas não vê com os olhos do livro, do Cordeiro. A visão tapada, cegada pelos dogmas de Nicéia até hoje. Ver o reino de Deus. Você vê é com o olho da alma. Por isso que eu digo, irmã e irmão, não é feio você andar remendado de pés no chão ou de sandália. Não é feio, porque isso é questão de dinheiro. Às vezes você ganha pouco, não tem condição de comprar um sapato, anda de sandália. Eu brigo, a minha esposa briga comigo quando eu saio. Essa roupa velha, eu digo, não, feio é dever, não poder pagar o que deve. Não, eu ando do jeito que eu quiser. Isso não é feio, não. Feio é não ser revelado. Numa era tão rica como esta, espiritualmente falando, nós andarmos como pessoas imbecis espiritualmente, visão pequena, curta. Para começar, esta era é a era da águia. E a águia olha longe. Ela vê o diabo lá nas suas artimanhas, lá na frente. A águia vê lá das alturas um pequeno ratinho aqui. Se ela está com fome, ela desce lá e pega ele e sai comendo no ar. Ela enxerga, ela tem lucidez na visão. Crente águia é assim. Olha, veja aqui, eu posso ver, amados, eu posso ver com os olhos da fé. Apocalipse 6, verso 2. Eu posso olhar aqui com os olhos da revelação e ver aqui quando surgiu o cordeiro, abriu o livro. E esse poder, esse primeiro animal, amildou os olhos quando ele entrou em cena. Após o cordeiro ter sangrado e aberto o livro, o primeiro animal amildou os olhos e viu a coisa tudo diferente. Ô irmão, quando você é revelado, você vê a Bíblia diferente, você vê a religião de uma forma diferente, você vê a vida cristã de uma forma diferente que você via quando você estava na sua denominação. Você vê que a coisa não é bem do jeito que você via. Você vê agora com o olho clareado. O Cordeiro tirou de nossos olhos esta escama. Ele fez essa cirurgia hoje que todo mundo aqui em Brasília faz. Brasília é um lugar alto, quase todos têm que fazer cirurgia mais cedo ou mais tarde da catarata, tampa as vistas. É alto, muito seco, quase todo candango é atingido pela doença da catarata. Então o Cordeiro veio e tirou essa catarata de nossos olhos e mostrou, veja lá, ele vem num cavalo branco, mascarado, querendo que se chama Deus. Aí você vai lá para 2 Tessalonicenses 2, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, você vê lá ele do jeitinho que este animal, o leão, viu ele. Veja, abra sua Bíblia. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2. Veja lá, olha.
Paulo profetiza, Paulo beneficiário. Paulo beneficiário. Aliás, o ministério de Paulo estava justamente aqui em Apocalipse 6, verso 1 e 2. Foi o ministério do leão. Paulo, após converter lá no caminho de Damasco, dali para cá, ele mudou uma curva de 190 graus suas pregações. Paulo era o mestre dos mestres, aprendeu, formou na maior faculdade que havia ali em Jerusalém, de Gamaliel, uma das maiores. Porém, quando o Cordeiro encontrou com ele, através da coluna de fogo no caminho de Damasco, ele tirou as escamas dos olhos de Paulo, de Saulo, e desde então a pregação dele mudou 100%, ficou outra. As pessoas que eram acostumadas a ouvir ele na sinagoga, com a primeira vez que ouviu ele, disse: não, você não é aquele velho Saulo não, você está falando tudo diferente, você está pregando tudo diferente, você pregava para nós na sinagoga de Gamaliel. Não, Saulo, você está, o que é isso aí? Você ficou doido? Você pregava uma coisa, agora você está pregando tudo o contrário. Saulo disse para o rei Agripa: eu não sou doido não, rei Agripa, eu não sou doido não. Em outras palavras, ele disse para o rei Agripa: eu sou um convertido. Em outras palavras, ele estava dizendo para o rei Agripa: rei Agripa, eu quisera que o senhor tornasse como eu, um doido como eu. Rei Agripa ficou bravo, queria prender ele. Disse: você está me persuadindo para ser crente? Disse: não, rei Agripa, tomara que o senhor fosse, tomara que o senhor enxergasse como eu enxergo a coisa, tomara que esse olho de cordeiro entrasse em seu coração, rei Agripa, para o senhor ver a Bíblia, ver a vida, ver a religião, como agora eu posso ver. Veja, após Paulo trocar de visão, receber a cirurgia da catarata espiritual, ele falou do jeitinho de Apocalipse 6:2. Veja, ele está vindo aí mascarado. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2. Ele pega a tribuna. Vamos ouvir agora o pregador Paulo. Homem agora que trocou de visão, recebeu a cirurgia da catarata. O revelado. Paulo, o revelado. Paulo, o lúcido espiritual. Só tinha uma capa, tomava banho, tinha que trocar de roupa, vestia aquela, lavava e trocava, vestia a mesma, precatona nos pés. Pobre, sendo ele que onde ele chegava, estendiam tapetes vermelhos para recebê-lo no aeroporto. Agora ele é esmurrado, perseguido, só que agora ele tem uma visão espiritual. Ô irmão, essa é a riqueza que cada um de nós devemos almejar ter. É a riqueza da visão, da revelação, para enxergar Cristo na palavra, enxergar as verdades de Deus na Bíblia. Paulo se tornou um milionário espiritualmente falando. Pobre era ele lá andando de avião para cima e para baixo, agora andando de carroça, de a pé, agora que ele ficou milionário, espiritualmente falando. Oh irmão, você quer ficar rico? Veja quanto de Deus você possa possuir. Essa é a riqueza que te transportará para o lado de lá. Riqueza que te dá pomposidade de cá. É bom para aqui, mas aqui é 70 anos, diz a Bíblia. Passa rápido demais. Meu Deus, só falta 10 para mim. Fiz 60. Aqui é muito curto. Acaba tudo. Paulo fixou sua riqueza do lado de lá. Inteligente faz isso. Inteligente busca uma maior riqueza. Inteligente não é um Jacó que passa para trás o sogro, o pai, a mãe, não. Jacó não era inteligente, ele passou a ser inteligente depois do vale de Jaboque. Ali ele passou a ser inteligente, espiritual. O inteligente, o homem inteligente, a mulher inteligente, é aquele que passa a ter a natureza de Cristo, a visão de Cristo, a revelação de Cristo. Não há uma pessoa mais inteligente do que esta. Por que inteligente? Porque ele prioriza coisas mais altas, mais elevadas.
mais duradouras. Mas vamos ver aqui Paulo juntando com Apocalipse 6, verso 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Viu, irmãos? Preste atenção nas coisas que vão suceder antes. Não fica bobinho não, senão qualquer religião que sai aí te engana. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento espiritual. Quantas pessoas se movem facilmente do entendimento da mensagem por uma ofertazinha de alguém que bate na sua porta. Paulo está nos vacinando. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Qualquer coisa que surge fica perturbado, faz dramas com aquilo, perturbado, perplexo. Não, isso é natural. Não perturbeis nem por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Isso foi há 2000 anos atrás, né? Ninguém de maneira alguma vos engane. A arma que o diabo usou para derrubar Adão e Eva foi um engano. O parece, mas não é. O cavaleiro errado no cavalo branco para fingir imitação. Imitação é a arma que o diabo usa até hoje. Imitação do cristianismo, imitação da verdade. E se você não for um homem iluminado, e como ser esse homem iluminado, pastor Adalto? Sendo cheio do Espírito Santo. Acabei de ler para vocês João 3,3. Nascendo de novo você vê. E você é iluminado por aquilo que você vê. O que te ilumina é a sua visão. Nascer de novo torna de você uma mulher iluminada, um homem iluminado. Vamos ver Paulo aqui falando. Ninguém, verso 3, estou lendo 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha coisas. Vai acontecer coisas, viu? Não fica fazendo barulho, alarde, alvoroço. Vai acontecer coisas. Você está vendo esses dias na internet, dá nojo de ver. Só por causa um matou o outro, o Irã e Estados Unidos, já quantos evangélicos pôs na internet, isso é o fim do mundo, é a terceira guerra. Não, gente, não vai suceder a segunda vinda sem que algumas coisas aconteçam primeiro. A Bíblia não passa por cima da Bíblia, a Bíblia respeita a Bíblia, as coisas têm um processo. Não seja, o que ele falou aqui? Não ser menina que acredita em qualquer alvoroço, faz alvoroço com qualquer xícara d'água. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha o quê? Primeira coisa, apostasia. E essa apostasia veio, Paulo já tinha morrido. No ano 325 depois da morte de Cristo, o imperador Constantino conseguiu enganar a igreja, e a igreja morreu, apostatou na fé bem ali. Desde então ela parou de crer na verdadeira doutrina que Paulo ensinou, que os apóstolos ensinaram, passou a crer em heresias, doutrinas falsas, e morreu espiritualmente. Quando você crê numa doutrina errada, você morre espiritualmente bem ali. Bem ali. Por isso que eu disse, e volto a dizer, não é pecado andar de chinela, de roupa remendada. Pecado é ser cego espiritualmente. Porque o diabo te pega quando você não tem luz, revelação. E como não ter luz? É só ficar preguiçoso de ler a Bíblia, de ler a mensagem, de orar. Você vai ficar um crente no escuro. Como é que você pode querer ser um crente iluminado e andar longe da luz? Metido nesses mundos de redes sociais que é trevas. O diabo faz tudo para te envolver nesse mundo de redes sociais, porque ele quer te ver em trevas. E pegar uma pessoa em treva é fácil de ludibriá-la, de enganá-la, de seduzi-la, de tomá-la, de conduzir ao inferno. É fácil vencer uma pessoa que está mal iluminada de noite. É fácil ensinar um caminho errado para uma pessoa de noite, ela não está vendo. Mas uma pessoa que tem uma boa luz, fala, não, está de noite, mas eu tenho luz, não é por aí não, é por aqui.
A noite chegou, Zacarias 14, verso 7, não será dia nem noite. A noite turvada chegou, mas o crente revelado não está em treva. Nós não estamos em trevas. Nós não temos dinheiro no bolso, tudo bem. Mas só que é uma coisa, nós não estamos em trevas. A luz raiou. O Cordeiro trouxe a luz através do ministério do sétimo anjo. Não há porquê, irmão, crente da mensagem estar sendo seduzido por grupos, seja lá quem for, trazendo ensinamentos errados. Não, nós temos uma luz forte que nos centra e nos determina o nosso norte. Paulo está falando aqui, o verso 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Essa apostasia chegou logo a partir de Paulo, ano 325. E se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado começou a manifestar ali. Chefe da igreja, Constantino foi o primeiro, depois do concílio para cá. Filho da perdição, o homem do pecado. Quem é ele, Paulo? Ele dá o retrato escrito, retrato falado. O homem do pecado, irmão Edinho. Está aí, ó, verso 4. Que jeito que ele vai ser, Paulo? Qual é o retrato falado desse homem do pecado? Vai ser chifrudo, narigudo? Que eles pintam o diabo assim. Eles é tão descarado, né? Tão descarado que quer enganar o povo até com a cara do diabo. Pinta o diabo de chifrudo, cara feio, orelhudo, barbudo. Não, ele é bonitinho demais, atraente demais. Gente feia não engana ninguém, não. O diabo seria tolo de usar uma pessoa feia. Veja, que jeito que é o retrato falar dele? O qual se opõe, começa espiritualmente falando, olha, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Quem é que está falando isso hoje? Pregando descaradamente aí na internet, nas redes de televisão, dizendo que Jesus não é Deus. Eu vi o Papa já falando isso muitas vezes. E esses pregadores, o líder da Universal, esses dias teve a descarada de falar que Jesus não é Deus. A unção desses cegos que engoliu essa isca lá em Niceia está neles até hoje. Só que está vestido do cavalo branco. Eu sou religioso, a ver, e tanta coisa. Religiosos, cavaleiro do cavalo branco, mas só que é uma brancura fingida, que não tem vida em si mesma real. A vida que eles têm é uma vida destrutiva, destrói a alma das pessoas. O diabo disse: eu não vim para dar vida, eu vim para destruir vida. O slogan do diabo é este. O slogan desse cavaleiro do cavalo branco é este: eu não vim para dar vida, eu vim para destruir vida. Eu não vim para trazer paz nos lares, vim para destruir os lares, as famílias. Este é o slogan dele em suas propagandas na televisão, na internet. Só não vê quem é cego. É verdade mesmo. Eu não vim para construir princípios bons, diz ele. Eu vim para destruir princípios bons. Destruir princípios bons. Eu vi hoje, irmã professora, irmã filha do irmão Geraldo, esqueci o nome, Meire. Que coisa, irmã Meire. Conselho Nacional de Psicólogos aprovou hoje que jovem, que era de 18, agora de 16 anos, receber palestra para aceitar a homossexualidade. E o governo aprovando, vai se tornar lei um dia desse. Meu Deus, porventura você não está vendo o homem do cavalo branco aí fingindo de crente? Fingindo de evangélico? Que o país diz: nós somos evangélicos. Paulo disse: olha, ele se levantará contra tudo que chama Deus.
Diga para eles que Jesus é Deus. Eles brigam com você. Diz: não, ele é a terceira pessoa. Jesus é a segunda ou terceira pessoa na escala da Trindade. Mas está aqui, a denúncia está aqui, do leão. Paulo era o mensageiro com a força do leão. Se levanta contra tudo que chama Deus. Com D maiúsculo, não é Deus D minúsculo. Deus fala de verdade, contra tudo que é verdade, que é puro. Ele se levanta, organiza frentes religiosas para perverter bons princípios. Isso é o levante. Nós estamos vivendo na era dos levantes contra a verdade. O inferno tem se levantado em sua grande orquestra contra a verdade de Deus na terra. Só não vê quem está envenenado com o veneno da serpente. Mas graças a Deus que Deus fez a cirurgia em nossos olhos e tirou essa cegueira, essa catarata. Por isso que nós podemos discernir, ver que a coisa não é assim como a sociedade prega. Aleluia! Ele se opõe contra tudo que chama Deus ou se adora, de sorte que ele quer adoração, ele quer ser adorado. Ele de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, na igreja, querendo parecer Deus. Não é isso? Por que ele se opõe contra Deus? Porque ele é que quer ser adorado como Deus. Ele é que quer ser adorado como Deus. Você vê esses líderes de nariz empinado, que eu tenho nojo deles, se levanta contra a mensagem, porque eles é que quer ser adorado, eles é que quer ser o profeta. Ah, e lembrando, é falso profeta. Então o verdadeiro é o senhor, né, senhor doutor? Está aqui, ó, é a Bíblia denunciando. É o cavaleiro do cavalo branco, verdadeiro branco de Deus, né? É o cordeiro, Apocalipse 6, verso 2. É o olhar do cordeiro dizendo: veja lá, vem ver. Ele está montado num cavalo branco, mas é o diabo. Cutuca ele para você ver. Fala para ele que Deus é um só. Fala para ele que Jesus e Deus é um só. Você vê se você não vai levantar contra Deus. Mexa com ele, esse homem amoroso que anda sobre a terra do norte ao sul, do leste ao oeste. Mostra a verdadeira revelação para você ver se ele não fica bravo. Está aqui, o registro dele está aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. E aí Paulo nos vacinando, irmão Pedro Siqueira. Não vos lembrais de que estas coisas, ele está dizendo, eu vos dizia quando ainda estava convosco. Por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia, irmão, que aí você não fica familiarizado com os ensinos de Paulo. Paulo está dizendo, olha, quando vocês verem essas coisas bagunçadas, lembre de meus ensinamentos, para vocês não serem seduzidos por esses ensinamentos errados. Por isso, Moedinho, que o diabo trabalha em nossa mente para nos ocupar com essa tal de porcaria de coisas, redes sociais, para nós não ler a Bíblia, para nós não ler o que Paulo ensinou, irmão. Eu estava falando do seu nome hoje, irmão, estava com saudade do senhor, de Santa Maria, irmão Paulo Sabino, estava com saudade do senhor, Paulo Sabino. O diabo está lutando com tudo, irmão Paulo, para nos seduzir, para nos comprometer, nos enredar nossa mente com essas redes sociais, para nós ter a mente cansada, para nós não ler a Bíblia. Paulo está dizendo, olha, quando vocês verem essas coisas, lembrai-vos de que quando eu estava convosco, eu vos ensinei a verdade sobre isso. Agora, como você vai lembrar de uma coisa que você nunca leu? Né, irmão Pedro? Como que vai lembrar de uma coisa que você nunca leu? Não está familiarizado? Não lê a Bíblia? Não lê a mensagem? Como você vai resistir um argumento se você não tem um argumento correto? Só se vence o argumento errado quando você tem um argumento correto. Só se vence um pensamento errado quando você tem um pensamento correto. Como você vai ter o pensamento, o argumento correto se você não leu? Não leu? Eu brigava com o irmão João Batista. João Batista compra um óculos, homem. Você lê a Bíblia, homem. Compra um óculos, é barato.
Lê. O diabo não quer que nós leiamos, irmã. Por isso que ele envolve você com as redes sociais. Você não ter tempo de ler a Bíblia. Paulo está dizendo aqui, verso 5: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Você vai lembrar se você nunca leu. Deus, traga nós de volta para a Bíblia, Deus. Nos traga de volta para a leitura das mensagens. Vamos ao verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ele ainda não manifestou como besta oficial, porque ainda não chegou o tempo. Porque o tempo que ele vai ser besta é o grande poder que vai controlar a terra. Ele está profetizando que agora, mês de maio, vai haver uma nova inovação do poder mundial. Isso vai acontecer, sei lá se esse ano, outro ano, daqui 10 anos, mas que vai acontecer, vai. O profeta profetizou. Ele será besta, regerá completamente a terra. Mas há um poder que o detém. Irmão, dê glória a Deus por esse poder estar em você. Você sabe o nome desse poder que o detém? É o poder da revelação na palavra de Deus. Revelação detém a mentira ser exposta. O diabo odeia um culto dessa natureza aqui, porque aqui é um culto de desnudar o diabo, desnudar a mentira. Ele odeia, mas nós amamos, porque nisto os olhos estão sendo desvendados. Ele faz até o relógio correr lá, está passando a hora de parar. Mas deixa eu terminar aqui. Verso 7: porque já o mistério da injustiça opera, somente há não é dois não. Não existe duas igrejas na terra verdadeira, não. A Bíblia diz que é um só poder. Esse negócio que chega para você e diz: não, vai para lá, para nossa igreja, é a mesma coisa. Como é que pode ser a mesma coisa um povo que difama, fala mal? O Espírito Santo porventura difama? Fala mal? Isso não é a mesma coisa não, senhor. Vai enganar bobos. Aqui é um povo iluminado. Veja, somente há não é dois não. Não existe duas igrejas verdadeiras falando linguagem diferente. Deus não tem duas igrejas na terra, Ele tem uma só. Norte, sul, na Alemanha, na Rússia, no Japão, Estados Unidos, no Brasil, é uma só. E qual é essa igreja? É a igreja que tem o Espírito dele, conduta dele, revelação dele, visão dele, postura dele, qualidade dele. Não importa que seja remendado de chinela havaiana, mas que tenha a lucidez dele e a conduta dele. Esta é a única. Irmão, você deve dar glória a Deus por você fazer parte dela. Fazer parte. Todo esmurrado pelo diabo você está. Todo esmurrado pelo diabo você está. Mas o diabo pôde tocar na carne de Jó. Ele não pôde tocar na alma de Jó. Ele não pode tocar na revelação da sua alma. Ele te esmurra na carne, mas ele não pode mexer com a sua revelação, com a sua alma. A sua alma é Deus. A nossa alma é Deus. Jamais o diabo vence a Deus. Jamais o diabo vence a nossa alma. Jamais o diabo vence a nossa alma. Não, não, não e não. Ele venceu a carne de Jó. Carne de Jó ele venceu, com doença, com lepra. Mas a alma de Jó jamais. A alma de Jó era uma alma iluminada. Irmão, dê glória a Deus, homem. Aleluia. O diabo esmurra a nossa carne.
E Ele sabe o nosso elo fraco, Ele sabe onde Ele pode dar um murro e acertar. Mas a nossa alma, Deus diz para Satanás: você não vai tocar na alma de Jó, você não vai tocar na alma do meu eleito, da minha eleita. A alma dele sou eu, a alma dela sou eu, a sua alma é Deus, a nossa alma é Deus, é Ele, é Ele. Oh, você é maior do que o diabo. Verso 8: e então será revelado, quando tudo terminar, a noiva sair da terra. Está detendo a besta é a noiva, porque isso vai ser simultâneo. Ela sobe e a besta desce. O diabo encarna na besta. Mas enquanto a noiva está aqui, ela não pode ser a besta ainda, controle total. Ela está detendo, ô irmão. Vê o valor que você tem, irmão João. Você está detendo o poder encarnado da besta. Você não é pouca coisa não, homem. O diabo fala que você não vale nada, diga eu não valo nada. Você está querendo me passar a conversa, homem? Eu valo é muita coisa. Por que você ainda não é besta? Você é um besta, mas não é ainda o poder da besta. Porque eu estou aqui. Porque o diabo não tem o controle total da terra, irmã. Porque você está aqui. Porque a igreja verdadeira está aqui. Para quê? Está aqui para ficar calada? Eu estava puxando a orelha do meu menino, evangelista. Vocês falam que é evangelista, mas não vai atrás das almas? Como é que Deus vai deter o mundo se nós ficarmos de boca fechada? Deus vai deter o diabo é quando nós abrimos a boca e falamos a verdade para o povo. É verdade mesmo. Quer pregar aqui no púlpito? Aqui no púlpito tem pastor. Vocês têm que pregar nas praças, nas ruas, nos penitenciários. Como é que nós vamos deter esse poder do diabo com a boca fechada? Nós vamos deter mostrando a verdade. É abrindo Apocalipse 6, verso 2, dizendo: vem ver, vem ver. Ele está mascarado de cavalo branco, mas ele é falso. Gente, deve arder em nós desejo de esclarecer essa revelação. Parar de ser crente atrás de porta trancada. Eu sou crente, sou evangelista, mas fica atrás de porta trancada. Atrás de porta trancada, não sai. Os irmãos não querem sair. Gente, quando eu era evangelista, eu pregava sozinho nas praças. Mas depende, os irmãos não querem ir. Então você não tem bola de fogo de jeito nenhum. Você não tem bola, quando você tem bola de fogo, você sai sozinho, acompanhado com quem for. Você detém o poder da besta com a sua pregação. Glória a Deus. Vamos terminar aqui, ó. Estamos lendo 2 Tessalonicenses 2, verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ver o assopro, irmão, que você tem na boca. Maquim. Ó o assopro. Sabe o que fala desse assopro? Poder da expressão da palavra. Você mata uma doutrina errada, assoprando, falando uma doutrina correta. O diabo é morto com o assopro da boca de Deus. Qual é a boca de Deus, hein? Na terra hoje. Qual é a boca? É a palavra, mas a palavra está na boca de quem? Do denominacional que sustenta a doutrina errada? Irmão Marcelinho, a responsabilidade nossa é grande, irmão. Quem é a noiva, Marcelinho? Quem é a noiva? Você pode bater no peito e dizer: está aqui. Isso é tremendo, isso é forte. O assopro sairá da boca. Assopro é o ensinamento da sã doutrina, é a força da voz. Sairá de que boca? Do cavalo, do burro? Do teólogo, tal? É da boca de Deus. Quem é a boca de Deus? É a sua igreja. É a sua igreja. Você é a boca de Deus na terra. Portanto, abra a boca, gente. Na rua, nas praças, nos amigos, no trabalho.
Evangelize, pega folheto nos ônibus, no coletivo. Abra a boca, é da boca de Deus que sai a espada. A espada é a palavra, Hebreus 4:12. Oh Deus, tira nós dessa dormência. Outra coisa que o diabo quer segurar os crentes na dormência. Seja um crente dentro de casa, você é eleito, parabéns para você, você aceitou a mensagem do profeta. Quando ele não pode te empurrar, ele te segura daí. Você aceitou a mensagem do profeta mais verdadeira da terra. Só que não precisa sair evangelizando não. Precisa disso não. Fica caladinho, trancando a boca dos crentes. O diabo, quando não te pode pegar de um jeito, ele te pega de outro. Ele é artimanhoso. Vamos abrir a boca, assoprar. O assopro é a palavra. Arlo, você promete para mim, Arlo, vai chegar lá e pregar para os seus amigos? Deus enviou um profeta. Glória a Deus. Você tem que ter essa coragem. Eu sou pecador, mas eu creio numa coisa correta. Eu creio numa mensagem correta. Isso é boca de Deus. Isso é o som, é o assopro que sai da boca de Deus. Seja a condição que você estiver fisicamente, não pare de soltar esse assopro, o som da voz correta. Você é a boca de Deus. Diga, estou todo esmurrado, babado, bêbado. Você diz, mas eu creio a coisa correta. Eu creio que Deus enviou um profeta. Eu não creio em trindade. O diabo me esmurrou, mas a minha alma está sadia. A minha alma não está doente. Minha alma está sadia. A minha doutrina não está contaminada. Glória a Deus. Pô, irmão, é hora de nós glorificar. Até quando vamos ser esses crentes de trás da porta? De trás da porta, rasta mal igual Barnabé, mas na hora de sair, soprar o assopro de Deus, tem medo. Tem medo. Gente, é hora de nós abrir as portas e sair. Vamos ler o verso 8 de novo. Então será revelado o iníquo. Quando? Quando a noiva subir. Aí o diabo desce. Será o diabo encarnado. Quem o Senhor desfará? Quando ele vai desfazer isso? No Gog e Magog. Lançará no fogo Armagedon. Pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verso 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, a besta descendo, encarnando nos evangélicos, é a eficácia de Satanás. Porém Deus descendo e encarnando na igreja, é a eficácia da divindade. Está havendo agora duas encarnações, minhas irmãs. A encarnação do diabo está lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 12, verso 16. O mistério da iniquidade é o diabo encarnado. E o mistério da piedade é Deus encarnado. Dois mistérios estão sendo desenvolvidos na terra agora. 1 Timóteo 2,16, ou 3,16, né? Mistério da piedade e o mistério da iniquidade. Mistério da piedade é Deus se encarnando na sua igreja. Mistério da iniquidade é o diabo encarnando no seu povo. E você olha, tira a cabeça para fora da janela para você ver que o diabo cada dia está encarnando mais na sua igreja. Através das redes sociais, desses trabalhos sodomitas. Cada dia mais o sodomismo está invadindo os lares, os jovens nas escolas, nas faculdades, o vício, a bebedeira, o mundanismo. Isto é o mistério da iniquidade. O diabo se fazendo carne. Mas e o mistério da piedade? Onde está? Nós vamos passar nosso tempo aqui, irmão João Batista, só falando o mistério da iniquidade? E o mistério da piedade, que é Deus se fazendo carne, aonde? No burro, no jumento? Na sua igreja.
Deus se fazendo carne nos seus filhos. Você é o mistério da piedade na terra. A divindade não está no céu, a divindade está na terra. Deus se tornando divino em seres humanos. Glória a Deus! E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Engano é para quem perece. Vê pessoa enredando com essas doutrinas erradas, que é verso 10. Engano para os que perecem. Pessoas que vai se perecendo é que crê nessas tonterias. Cada dia surge uma nova. Agora surgiu esse Caco Felipe, que é o anjo da meia-noite. O irmão Brano agora não presta mais, tem que ser outro. Esse engano é para quem está embaraçado. Crente iluminado não crê nessas bobageiras. Porque não receberam o amor. Sabe por que você é enganado? Porque não recebeu o amor da verdade para se salvarem. Só isso, irmão Edinho. A pessoa não recebe o amor pela verdade. O que é a verdade? É a palavra, é o livro. Você não ama isso com a alma. Aí o diabo te insere mentira. Não receber o amor da verdade. Oh Deus, me ajude a amar cada dia mais isso. Amar, amar, amar. Você deve amar, não é aquela novela, não. Não é aquele zap que você não sai dele, não. Ame a palavra, amor da verdade. Ame estas verdades. Nutra-te da verdade. E automaticamente, irmão Arlen, esses parasitas vai deixar a sua vida. Se você amar a verdade, irmão e irmã, esses parasitas que te atrapalham vai desapregando de você, saindo de sua vida. À medida que você se aproxima de uma coisa, você distancia de outra, não é assim? À medida que eu aproximo para cá, eu distancio de lá. À medida que você aproxima do norte, você distancia do sul, e vice-versa. À medida que você aproxima de Deus, você distancia do diabo. À medida que você aproxima da verdade, você distancia da mentira. À medida que você aproxima da Bíblia, você distancia do álcool, da cachaça, do cigarro, do mundanismo. É dois pontos opostos, norte e do sul é oposto. Para onde estamos rumando? Qual é o nosso norte? Onde estamos norteando nossa vida? Aí vamos pular aqui lá para o verso 11. Sabe o que Paulo disse? Por isso Deus lhes enviará. Para quem que Deus enviará o erro? Enviará a operação do erro para que creia na mentira. Pessoas que ficam em cima do muro, não tomam posição por Cristo, desce uma unção maligna no coração deles para eles crer no erro, crer na mentira. E morrem por causa daquilo, matam por causa daquilo, porque nunca obteve o amor da verdade. Segundo Tessalonicenses 2, verso 11. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creia na mentira. Você sabia que Balaão recebeu a unção do erro para crer na mentira e seduzir o povo de Israel a crer na mentira dele? Foi uma unção poderosa que Balaão tinha nas suas pregações. Balaão era um profeta, pregava tão ungido quanto Moisés, só que a unção era a unção do erro, para levar o povo a crer na mentira. E aqueles que estavam em cima do muro, foi seduzido por Balaão, crendo na mentira, porque eles endureceram o amor pela verdade. Irmãos, irmãs, se você amar a verdade de coração, Deus não te deixará ser enganada. Você pode ser esmurrada na carne, mas enganada espiritualmente na doutrina. Está escrito, acabamos de ler o verso 10, as últimas frases do verso 10. Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. O amor da verdade nos salva. Mas se nós não receber o amor da verdade, desce aquela unção do erro, verso 11, para crer na mentira. Deus nos livra dessa unção do erro. Ajude-nos a amar a verdade então, Jesus. Amar, 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 seja qual for sua situação. Arlon, Edinho, Adalto, que é um pecador. Seja qual a situação, ame a verdade. Ame a verdade.
Porque senão Deus tira a mão de você e você vai crer numa mentira. Parece, mas não é. Cavaleiro do cavalo branco vem detonando essas mentiras. Vamos ficar de pé, irmão Samuel. Desculpe, eu passei do horário, mas eu não dei conta de resumir, me perdoe. Vamos dar glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor, nosso Deus e Pai. Nós estamos agradecidos, Senhor, por estas palavras que o Senhor nos deu nesta noite. Deus, isto é valor, Pai. O mundo não pode ver isto, mas a Tua igreja tem visto isto, ó Pai. Ó Deus, que possamos investir tudo que temos, Pai, toda a nossa alma neste Evangelho, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Deus, um culto vale muito mais do que qualquer outra coisa que esteja acontecendo neste mundo, Senhor. Esta é a melhor reunião, esta é a maior reunião, Pai. É o culto, Senhor, aonde nós temos aprendido a Tua verdade, Senhor, e isto se identifica com o que está dentro de nós, com a nossa alma, Pai. Ó Deus, a nossa alma é a verdade, Pai. Devemos crer na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, é por isto que isso identifica conosco, porque está dentro de nós, a Tua palavra está dentro de nós, Senhor. Pai, pedimos ao Senhor que isto, ó Deus, o Espírito da verdade se conserva dentro de nós, e que possamos dar vazão a isto, Senhor. Porque se nós não valorizarmos isto, Senhor, como a Tua palavra diz, Senhor, seremos enganados, e o espírito da mentira entrará em nós. Por isso devemos valorizar o que está em nós, que é a Tua verdade, Pai. Ó Deus, leva-nos em paz, guardados, protegidos pela Tua mão de misericórdia, que possamos voltar no domingo, amanhã em Taguatinga, Senhor, para ouvir mais da Tua palavra, que é o que a nossa alma deseja, que é o que a nossa alma requer de nós, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Senhor.